a retórica de que a Rússia iria atacar a usina nuclear na Ucrânia, de como isso poderia afetar a Europa inteira, de como isso provaria que os russos são o demônio encarnado. Bom, a gente está vendo Israel atacar, agora chama os Estados Unidos, que não consegue cumprir o seu objetivo, chama o pai para completar o serviço, o pai tão pouco consegue completar, mas tenta completar. Por que o Irã não atacou até agora? A resposta é muito simples. Porque um ataque do Irã à usina nuclear de Israel causaria um estrago em toda a região. A Jordânia, é bom saber que esse posicionamento dessa usina é muito próximo à divisa com a Jordânia. A Jordânia seria imediatamente atingida. Israel seria atingido em grande parte do seu território. Gaza seria atingida se essa usina fosse destruída. Obviamente não seria uma destruição a nível de impacto direto, né? Mas haveria impactos tanto com um pequeno tremor, enfim, um pequeno impacto que poderia derrubar alguns prédios, nada que Gaza já não esteja enfrentando, mas também a radiação poderia chegar lá. Agora, isso fica evidente, o Irã não escalou até o limite que ele poderia. Ele vai usar agora o elemento que você me perguntou, Tiago, que é o elemento comercial, que é tentar parar, não é nem tentar, né? É parar a rota mais importante do mundo nesse momento. O Estreito de Hormuz passa praticamente 30% de todo o petróleo mundial. E mais, ali passa 70% do petróleo chinês, passa por ali. Então você teria um desabastecimento imediato da China com a interrupção desse estreito, ou virá a ter, né, com a interrupção desse estreito. Ali também passa grande parte do gás que alimenta, enfim, também um outro oriundo, né, do petróleo, que alimenta grande parte do mundo. A gente está falando de 1/5 desse suprimento. Além de outras rotas comerciais importantíssimas. A gente está muito focado aqui na questão da energia, né, advinda do petróleo, mas você tem ali a principal rota comercial de transporte de quase tudo. Se você não passa por ali, a Europa fica completamente desassistida. Você tem que dar uma volta em todo o continente africano, como fariam lá os descobridores de 1500, de novo. Em vez de você passar ali por dentro do estreito, adentrar e chegar no mar Mediterrâneo e logo já está na Europa. Não, você tem que dar volta no continente inteiro. Isso acrescenta semanas em toda a logística, acrescenta, assim, dobra praticamente o custo logístico de transporte de qualquer produto. É esse o impacto que o Irã pode causar e que os Houthis, né, também no Iêmen, também já estão à disposição, já alertaram que estarão dispostos a ajudar o Irã no fechamento de qualquer passagem por ali. Então, Tiago, eu resumo nessa fala aqui, o Irã não usou até agora nenhuma resposta na medida proporcional sequer do que ele está sendo atacado. É óbvio que os Estados Unidos têm um potencial bélico superior ao Irã. É evidente que numa guerra entre os dois prolongada, o Irã perde para os Estados Unidos. Assim como a Ucrânia perde para a Rússia, é a mesma lógica colocada aqui. Mas é evidente que isso não se dá da noite para o dia. Não se dá como Trump quis fazer parecer que um ataque com meia dúzia de aviões e algumas dezenas de bombas ele teria terminado a guerra. Chega a ser ridículo. Ridícula a postura do presidente dos Estados Unidos ontem, dando uma entrevista no início da madrugada lá nos Estados Unidos, dizendo que venceu, que acabou, fui lá, fiz, está feito. Não preciso dar desculpa a mais ninguém, não precisa nem pedir autorização para o Congresso. Aqui quem manda sou eu. E quem manda resolveu o problema. Está resolvido, isso não vai acontecer. Está longe de acontecer. É só você ver o resultado do ataque. Essas cenas que nós estamos vendo agora na nossa tela, elas são resultado do ataque dos Estados Unidos, mas são mais resultado do ataque do Irã contra Israel. Porque no Irã, apenas meia dúzia de buracos no chão, no meio do deserto, é o que nós vimos como resultado prático, né? E aí, Thiago, eu já deixo para você depois puxar aí a deixa, o resultado prático nisso nas usinas beira o zero. Ô, Samuel, queria só Pedro, pontuar uma coisa muito rápida para o Samuel. Tanta verdade que você está falando da questão chinesa especificamente, que, Samuel, eu estava falando para o Suman, eu tive contato com os veículos de comunicação chineses. Tá todo mundo com os holofotes nessa guerra, tá?
Porque é interesse importantíssimo de Pequim. Eu acho que Pequim não vai achar razoável que o Trump dê seguimento a isso, Samuel. Não, eu acho o seguinte, a China, ela é o sujeito oculto, né, nessa discussão toda, porque quando Israel ataca o Irã, ele evidentemente, eu falei isso aqui no domingo passado, Israel tem consciência de que não consegue enfrentar o Irã, não tem força suficiente bélica em número de armamento. Só para você ter ideia, o Irã tem produzido ao longo das últimas décadas, né, centenas de milhares de mísseis desses que ele tem utilizado contra o Irã. Então eu fiquei embasbacado quando eu assisti a imprensa brasileira e repercutindo na imprensa internacional, dizendo que o Irã estava ficando sem munição para atacar. Depois eu vi que eles melhoraram o argumento. Não, mas os lançadores do armamento, dos mísseis, é que estão abalados pelo ataque surpresa de Israel. Lembrando, não é o ataque de Israel que foi surpresa. A surpresa foi uma operação de meses que Israel entrou com drones dentro de caminhões no território israelense, os posicionou perto das defesas antiaéreas iranianas, e quando essas iniciaram a sua operação para se defender dos lançamentos de mísseis que Israel tinha feito minutos antes, então o Irã estava consciente que os mísseis estavam vindo, estava preparado para se defender. O que ele não contava é com essa ação surpresa, essa sim, de inserção de drones no seu território, via terrestre, né? Então foi um ataque maravilhoso de Israel, de fato, muito bem orquestrado, ao longo de meses. Isso sim pegou o Irã de surpresa naquele primeiro dia. Então o argumento de que os lançadores do Irã estariam temporariamente, né, enfim, alguns locais estratégicos estariam sem lançadores, precisariam ser repostos, esse eu concordo. Esse tem sentido. Agora, dizer que o Irã estava sem munição, pelo amor de Deus, isso contraria todo o discurso do Ocidente ao longo das últimas décadas, dizendo que o Irã produzia sem parar armamento. E é verdade, o Irã vende armamento para a Rússia, o Irã vende armamento para a China, o Irã tem excedente de produção de armamento. Jamais ficaria sem munição. Israel, sim, que tem uma quantidade bélica mensurável, né, diferente do Irã, que não tem essa mensuração exata, Israel ficaria, segundo todos os especialistas do Ocidente, sem o armamento suficiente para o seu domo de ferro, o escudo de Davi, para aquelas coisas todas, em 12 dias. Em 12 dias teriam que começar a racionar, escolher qual local proteger e qual não. Essa é a realidade no campo de batalha, essa é a realidade que todos os especialistas em defesa no mundo apontavam. Então Israel entra nessa batalha sabendo disso. Ela entra contando que ia fazer o que fez ontem, botar o Trump de joelhos e obrigar ele a entrar na guerra. Então a guerra desde o início foi de Israel e Estados Unidos contra o Irã. Jamais Israel compraria uma briga contra o Irã se não tivesse consciência ou uma informação privilegiada de que os Estados Unidos entraria em sua defesa. E aí a China é o fator oculto aí, porque uma vez que isso está colocado desde o início, é evidente que a China já está tratando desde o primeiro dia do ataque israelense qual é o meu posicionamento enquanto potência mundial que hoje rivaliza com os Estados Unidos diante das consequências que isso trará. Consequências diretas, como a gente acabou de falar, do desabastecimento de petróleo, né, na China, e consequências indiretas, como o ataque ao próprio Irã atrapalha, né, as rotas de circulação daquele cinturão e rota, ou a nova rota da seda chinesa, que é o principal caminho de passagem de todo o escoamento da produção chinesa por terra. Isso evidente que está, nós estamos hoje no dia 21, né, se não me engano, 22, já estou meio perdido. Hoje 22, domingo 22. Então nós já estamos há 9 dias com a China diante desse cenário concreto. E é óbvio que agora, uma vez os Estados Unidos se colocando diretamente na guerra, a China está avaliando qual é o meu posicionamento. E não se posicionar e ficar em silêncio tem suas consequências também. Nós estamos todos na comunidade internacional agora atentos para ver qual vai ser o posicionamento da China e, secundariamente, da Rússia. A Rússia, nós já vimos algumas ações, falas do presidente Putin, falas do ex-presidente Medvedev, que também
tem uma função importante no Conselho de Defesa da Rússia. O Medvedev é muito conhecido por falar demais, por ser falastrão, né? Mas ele já está falando para além da conta, dizendo que países, no plural, colocarão à disposição do Irã suas ogivas nucleares. Veja, quais países ele pode estar se referindo? Evidentemente, o primeiro deles é o Paquistão, que anunciou que qualquer ataque nuclear ao Irã seria respondido com um ataque nuclear do Paquistão contra esse agressor.